Eu tive que gravar várias vezes até sair esse vídeo aqui. O poder da influência. Eu estava vendo na internet alguns vídeos, olhando os comentários das pessoas, e aí me lembrei de quando eu estava preso. Eu postei um vídeo de uma criança, né? A criança pobre, estava fazendo as compras ali, o cara entra no mercado, joga um dinheiro no chão, a criança pega o dinheiro e vai lá devolver a ele. Ele viu que a criança era uma criança honesta, uma criança que provavelmente os pais estavam ensinando os valores corretos a ela. E a criança vai ali com toda humildade pro caixa para poder pagar as poucas coisas que ela comprou. E o cara chega por trás com o cartão de aproximação e, sem a criança ver, ele paga. A criança estava olhando alguma coisa assim, quando vai no caixa, vai falar com o caixa do mercado, o caixa já está tudo pago. Aí a criança começa a chorar. Eu postei esse vídeo, é um vídeo que me emocionou. Eu fiquei muito feliz, que a maioria dos comentários foi positivo, mas teve vários. Eu fiquei observando isso e eu gosto muito de estudar tudo que fala sobre o comportamento humano. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Corpo Fala, né? E a criança começa a chorar, e aí eu me emocionei no vídeo, fui ler esses comentários, e vi um comentário de uma pessoa, alguns vários, mas um dos comentários, mais ou menos era assim, a maioria dos comentários falavam a mesma coisa, as críticas eram parecidas. Ele está fazendo isso para se aparecer, para se promover, para ganhar seguidor. E aí quando você vai, eu acho que a gente tem que fazer esse estudo, clica no perfil, que eu fico com vontade de expor um bocado de perfil aqui, que eu digo assim, não presta para nada. Você clica no perfil, você vai olhar, normalmente a pessoa que está criticando, ela está abaixo daquele que é o criticado. A pessoa que está ali metendo o pau, querendo denegrir, ela está sempre abaixo daquele que ela está falando mal. É o normal, né? As pessoas estão aqui, você está aqui, as pessoas estão falando de você, estão aqui abaixo, porque elas querem que você se aproxime. Você tem que ser sábio, porque o que tem que acontecer é o contrário. É você elevar, ajudar a influenciar as pessoas para que elas enxerguem. Esse é o poder da influência. Eu fico olhando que a árvore, ela precisa da terra, da água. Assim a gente precisa um do outro. E o maior exemplo que eu tenho é o de Cristo. Quando eu vi esses comentários, as pessoas que estavam falando ali, eu respondi a alguns e disse assim: amigão, passa uma manteiga no pão, vai na rua, acha alguém para dar. Em vez de estar criticando o camarada que está fazendo, vai fazer um pouquinho. Porque eu não tenho como julgar o coração do camarada, saber se ele fez para se aparecer. Aí as pessoas pegam uma passagem da Bíblia, que eu digo que tem muita gente que lê isso aqui de maneira superficial, não estudam de fato. Tem dentro de casa aberto ali, todo dia lê uma passagem ou outra, e a vida vai seguindo, a gente não se aproxima. E aí eu critiquei, né, de volta, devolvi a crítica, falei a essa pessoa, não, em vez de criticar, vai ajudar um pouquinho. E aí veio a gente citar a Bíblia e dizer assim: mas Deus disse que o que faz com a mão não se mostra com a outra. E aí você vê a ignorância das pessoas. Porque quando Jesus fala o que se dá com a mão não se mostra com a outra, ele está querendo dizer que o que você faz, não faça para se aparecer. Porque você pode chegar, ajudar alguém na rua, um repórter na hora filmar, seu vídeo viralizar, e você não fez para se aparecer. Você pode pegar a câmera do celular, fazer uma doação, ajudar uma pessoa, para motivar outras pessoas a terem o mesmo comportamento que você e ajudar outras pessoas também. Mas repare que a maioria das pessoas ele está fazendo para se aparecer. Afinal de contas, as pessoas normalmente veem o mundo pela sua janela. As pessoas que sentem dor, que passaram por um determinado problema, uma mágoa, elas vão querer magoar outras pessoas, a maioria. É uma coisa que eu já falei aqui, a mesma dor que faz surgir um herói, faz surgir um vilão. É a forma como você internaliza. Eu passei por alguns problemas na minha vida e eu não quero que outros passem. Já tem outros que falam assim, merece passar, tem que passar pela mesma coisa. Tem que passar bem feito. Felizmente o mundo é assim, eu não vou ter como mudar todo mundo, mas talvez esse vídeo influencie uma pessoa a pensar e raciocinar. Nós temos responsabilidade com o outro. Eu vi uma pesquisa falando sobre a quantidade de pessoas que estão com doenças psicológicas, tristeza profunda e tantas outras doenças. Algumas eu não posso nem falar porque senão o vídeo fica restrito. Mas a gente sabe hoje uma das principais doenças do século. E eu estava vendo um psiquiatra que fez um estudo falando que uma das coisas que fazem surgir pessoas com essas doenças psicológicas é a falta de reconhecimento. A gente costuma dizer querer
parecer forte, dizer que não precisa de um tapinha no ombro, de um parabéns, mas todo mundo gosta de elogio, todo mundo gosta de reconhecimento. Você não pode viver esperando elogio dos outros, mas quando ele vem, gratidão, obrigado, que Deus abençoe você também, devolva de forma recíproca e positiva aquilo que está sendo positivo para você. Eu tenho uma mensagem para dizer primeiro para você que não se afete muito pelos comentários, tente sempre se firmar em Deus, pelos comentários negativos, não deixe te influenciar, tente pedir força a Deus e deixar passar. Porque normalmente, se você for parar para analisar, quem está ali criticando está abaixo de você. Quem tem uma vida muito boa, muito alegre, não está muito preocupado em viver a vida do outro. As pessoas hoje vivem um mundo da fantasia, mas o problema é que a palavra fantasia ela é parecida com a palavra fantástica, pelo menos as 5 primeiras letras, né? São bem parecidas. As pessoas hoje vivem da fantasia, mas estão deixando de buscar o fantástico, e o fantástico é Ele. Eu tenho que falar isso para você porque o que me surpreende mais negativamente é que tem pessoas que vão para a igreja, ouvem pastor, abrem a Bíblia uma vez ou outra na vida, que se acham autoridades para julgar. Normalmente pessoas que acabaram de conhecer o Evangelho até, né? Há pouco tempo atrás fazia um bocado de coisa errada e mudou, aí já acha que tem o direito de sair apontando, de dizer você é demônio. Estou falando isso porque um seguidor meu, que é homossexual, veio dizer que falou com um cristão e ele disse que ele não seria salvo, porque ele era homossexual. E eu disse, esse cara não é cristão não, amigo. Ele é um crente. Crente vem da palavra crer, e crer, até o diabo crê na existência de Deus. O cristão, ele vai levar o princípio de Cristo, ele é cristão, ele segue a Cristo. E a palavra de Deus diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Se você quer influenciar, quer trazer a pessoa para perto, quer convencer ela a ler isso aqui, esse trabalho de convencer quem vai fazer é Deus. O que a gente tem que se preocupar é com os testemunhos. E na oportunidade que a gente tiver, se a pessoa perguntar, você lê algum livro? Eu recomendo esse. Leia. Porque eu duvido que se você ler esse livro como um filme, do início ao fim, como um livro, página por página, não ficar abrindo esporadicamente, aleatoriamente, se você ler esse livro de verdade, ele vai mudar a sua vida. Disso aí não tenha dúvida, você não vai permanecer a mesma pessoa depois que lê. Todos nós dentro da gente temos a carne e o espírito, e há coisas que saciam a carne, desejos sexuais, promiscuidade, troca de casal, tanta coisa que a gente vê por aí que as pessoas tentam normalizar. O fato dessas pessoas normalizarem, o que eu sou contra, é de algumas ideologias quererem forçar a mim. O que eu sou contra foi o travesti que estava em cima do trio falando que o futuro do Brasil era viado, PUTA, que ele falou, sapatão, e foi falando um bocado de coisa. O futuro do Brasil é isso. Não. Cada um tem o direito de fazer o que quiser. As consequências é de cada um também. Mas assim como eu sou contra o homofóbico, eu tenho que ser contra as pessoas quererem, porque parece às vezes para mim que ser hétero se tornou motivo de crime. Eu dizer eu sou hétero. Hétero não é sinônimo de homofobia. A pessoa ser hétero, ela não é homofóbica. Eu só sou hétero. E eu acho que de verdade mesmo a gente não tinha nem que estar discutindo a opção sexual. Porque a forma como cada um sente prazer é problema de cada um. Como eu disse, a gente tem a carne e o espírito. Se a gente alimenta mais a carne, a gente vai ter desejos. A carne, a comida que a gente come, as coisas que a gente ouve. Tem coisas que acrescentam a carne, tem coisas que acrescentam o espírito. E cada vez que a gente alimenta o espírito, a tendência é que a gente se torne mais espiritual. E quando mais espiritual a gente vai se tornando, a gente vai vendo o quão falhos somos e que não somos melhor do que ninguém. A gente morre, fede, apodrece da mesma forma. Todo ser humano é composto de órgãos iguais, estraga e envelhece, e ninguém consegue escapar da única coisa que a gente tem de certo nessa vida. A gente não sabe nem se vai nascer, mas que vai morrer todo mundo sabe. E às vezes você vem com a prepotência porque acha que estudou um pouco essa palavra, porque você vai na igreja, você tem o direito de dizer que ninguém vai ser salvo. As pessoas falaram, a gente está na época do carnaval, falaram de Ivete Sangalo, né, no trio ano passado. Ela falou, macetando o apocalipse, aí teve um negócio no trio. E aí, pessoal, é castigo de Deus. Deus permite que a gente passe por algumas coisas para o nosso aprendizado. Ele às vezes permite que a gente passe por dificuldade para deixar a gente mais forte. Mas Deus não castiga, filho. Às vezes a gente toma atitudes que afastam a gente de Deus e aí o inimigo de Deus vem e faz a festa. Mas para o inimigo fazer a festa, assim como Deus também para ter controle na sua vida, é uma escolha sua. Deus deu livre-arbítrio. É aquela coisa, você tem 2 lobos dentro de você, um mau e um ruim.
que vai perseverar é aquele que você alimenta mais. E para você que acha que eu não posso falar de cristianismo, dizer assim, Correia, você é cristão, mas você já, na ocorrência, na lei, já trocou tiro e a pessoa acabou evoluindo a óbito. Já aconteceu isso algumas vezes e a pessoa vai dizer que eu deixo de ser cristão por causa disso. A palavra de Deus em Êxodo 22 fala que aquele que rouba, quem tirar o seu sangue, não será culpado. Quem derramar o seu sangue não terá culpa sobre esse sangue. Eu queria muito que a polícia não precisasse ter esse tipo de intervenção. Queria muito que o nível educacional das pessoas subisse, que as pessoas vissem de fato Jesus como exemplo, porque o mundo e as coisas que o mundo oferece faz da gente querer de maneira muito rápida ter sucesso, ganhar o mundo, e às vezes a gente perde a nossa salvação. Jesus, muita gente imaginava que ia vir numa carroça fazer acontecer, que ia vir com um exército de anjos. Veio simples, filho de um carpinteiro, com Maria, pobre e tudo mais, como eu já falei, Então esse exemplo que a gente tem que passar adiante. A gente tem responsabilidade com os outros, responsabilidade afetiva. Se você não puder acrescentar na vida de ninguém, eu vou lhe dar um conselho: não fale nada não, deixa a vida dos outros lá. Se você não puder somar, não desconstrua. Você derrubar uma pessoa não vai ser o motivo do seu sucesso. Se isso traz para você algum tipo de conforto ver alguém sendo prejudicado, então está explicado porque você está como está. Quem precisa evoluir é você e não a pessoa. Que Deus abençoe a todos, que a gente possa aprender cada vez mais, nos nutrir, nos alimentar. Não falo comida não, mas preencher, estudar, ouvir as músicas, os filmes, coisas que agregam. Antigamente, se você for olhar, os filmes faziam dos homens mais fortes, heróis, e tinha que lutar. Hoje em dia a gente vê tanta variedade aí, inversão de valores, uma sociedade cada vez mais fraca, famílias destruídas, as pessoas cheias de teorias para falar, mas quando você vai olhar a vida da pessoa, está toda do avesso, ela não é exemplo de nada, mas está cheio de dedinho para apontar. Que Deus abençoe a gente, que a gente possa aprender cada vez mais que a gente tem responsabilidade com o outro, que a gente tem que contribuir de forma positiva para a sociedade, que não adianta a gente querer mudança se a gente não faz nada, a gente perde até o direito de reclamar. É bem por aí. Tamo junto, fosse honra sempre.